Olá, então retornando aqui para nosso laboratório, dando continuidade, vamos fazer um insert na nossa primeira tabela, que é a tabela noIndex. Lembrando que essa tabela noIndex, ela tem apenas um índice, que é o índice cluster. Aqui, ó, tabela noIndex, certo? Ela tem apenas um índice, o índice cluster, pelo campo número. Tá bom? Então a gente vai dar um insert através desse comando aqui, através desse procedimento, dentro de um loop. Eu vou mandar executar esse loop aqui 333.000 vezes e ele vai realizar esse conjunto de inserts aqui, ó. Vai dar um insert nessa tabela com esses valores, com o nome do cliente Pedro. Depois, dentro do mesmo loop, ele vai dar um outro insert com o cliente Maria e um novo insert com o cliente José. Só um detalhe aqui que eu chamo a atenção é para o campo número. Esse campo número aqui é o campo do nosso índice. Nós estamos criando um índice cluster nessa tabela exatamente com esse campo. Então, só recapitulando, o índice cluster é a própria tabela com todos os campos dentro desse índice, ordenado pelo número, que é exatamente o campo do índice. Então isso ocorre em muitos casos nas empresas, que você cria um índice cluster, certo? Que nesse índice cluster, muitas vezes você coloca uma coluna ou um campo que não tem uma entrada sequencial. Aqui nesse caso, essa coluna número, ela não é um integer, ou seja, ela não é um identity, ela não é um tipo de dados que o próprio SQL Server vai gerar um número sequencial. Ainda mais pela fórmula que nós estamos colocando aqui, ó. Eu estou usando uma fórmula de geração de número randômico, multiplicando com um valor, que cada vez que o SQL for fazer um insert, ele vai gerar um número aleatório aqui e vai gravar dentro dessa coluna número. E esse número é exatamente o campo que é o índice, né? Ou seja, a tabela noIndex que nós estamos criando, a cada vez que for inserido um registro, o SQL vai ter o trabalho de ordenar fisicamente essa tabela por esse novo registro. Por quê? Porque a cada insert, pelaquela fórmula range, né, ele vai gerar um número sequencial aleatório. Ele vai gerar um número não sequencial, ele vai gerar um número aleatório. Tá? Eu estou falando isso já de propósito para gerar uma carga maior, um processo mais intenso em termos de disco, né? Vai gerar uma carga maior, porque o SQL vai ter que ficar ordenando as páginas de dados do índice, que vai ser a própria tabela, né? Porque o índice cluster é a própria tabela, e isso vai gerar um custo maior. Tá? Isso é de propósito, mas nós vemos em muitas organizações algo desse sentido. Muitas vezes até mesmo criando colunas, né, chave primária ou mesmo índice cluster, mesmo que não seja uma chave primária, você pode criar um índice cluster com uma coluna com várias colunas, e sendo que às vezes uma dessas colunas tem o tipo Unique Identifier, né, que é o tipo que o próprio SQL Server gera um caractere, um conjunto de caracteres aleatórios muito grandes. Isso faz com que a cada insert o SQL tem que ficar ordenando a página de dados, né? E gera um custo maior. O ideal é você criar campos, né, que fazem parte do índice, menor quantidade de campos possível. Muitas vezes tem um campo, o ideal é ser um campo, mas em muitos casos você cria chaves primárias ou índice cluster com mais de um campo, mas o ideal é que você não coloque aí dentro valores que fiquem alterando muito. Cada insert você tem um valor completamente diferente do outro. Isso faz com que o SQL, quando a gente está tratando de índice clusters, que é a própria tabela, o SQL tem que ficar ordenando fisicamente no disco a tabela, cada registro que dá insert. Tá bom?
Estou fazendo aqui de propósito para gerar uma carga maior. Tá? Então vou voltar aqui no nosso comando e para a gente dar esse insert, certo? Eu só vou demonstrar aqui a minha máquina, qual que é a minha máquina. Eu criei uma máquina virtual e eu aloquei 10 GB para essa máquina virtual para rodar o SQL Server e aloquei 4 cores, né, para o SQL Server utilizar. Tá? Isso é só para você ter uma noção que os nossos laboratórios vão estar rodando em cima dessa máquina. Tá bom? Então aqui eu vou através desse bloco aqui, qualquer tipo de log que ainda exista dentro desse banco de dados, eu vou limpar esse log, certo? Jogando para uma área null, ou seja, ele não vai fazer backup efetivamente dos logs. Eu só quero jogar, tá, tudo que tiver dentro de transações ainda para essa área nula aqui, certo? Isso vai evitar, se porventura algum dos nossos processos crescerem muito, ter que o SQL ficar aumentando o banco de dados ou log, né, e nesse momento de insert pode gerar uma confusão, pode confundir um tempo com o crescimento naquele momento da nossa base de dados, certo? Então vou executar esse comando. Nossa base de dados aqui, que vai ser dado insert, é essa base aqui, ela tem 36 GB e espaço disponível ainda está com cerca de 20 GB. Bom? E ela está com o modo de recovery mode, tá um simple. Bom? Então já foi feito aqui o procedimento. Eu vou ligar as estatísticas. E agora eu vou colocar para rodar esse laço que vai fazer esses inserts. Certo? Então eu vou marcar o bloco aqui. Ele vai rodar isso 333 mil vezes, que vai gerar cerca de 1 milhão de registros nessas tabelas. Eu estou dando um insert aqui, são 3 inserts dentro da mesma tabela, no index, tá? Com valores diferentes. Como vai rodar isso 333 mil vezes, ele vai gerar aí quase 1 milhão de registros. Vamos marcar o tempo, tá? E vamos guardar esse tempo nas nossas estruturas para que no final dos laboratórios a gente possa fazer algum tipo de comparação para todos os tipos de operações realizadas. Tá bom? Eu vou mandar executar. Começou a executar o procedimento agora. E eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui, porque isso pode demorar algum tempo. Imagino que demore algum tempo, porque eu estou rodando numa máquina que meu disco não é um disco muito rápido. Tá? Mas o importante aqui é a gente verificar a relação proporcional de tempos de cada tipo de procedimento. A gente vai inserir dados em tabelas que tem índices, classes, nesse caso que não está compactada. Depois nós vamos fazer o mesmo procedimento numa tabela que pode estar compactada com um tipo de tecnologia, e a gente vai marcar esses tempos aqui, tá bom? Agora, por enquanto, vamos só rodar esse processo nessa tabela, tá? E vamos fazer alguns comparativos com as próximas instruções que a gente vai mandar para o SQL Server, tá bom? E eu vou guardar o tempo aqui, vou marcar, e no final do laboratório a gente tenta trabalhar algum tipo de análise, algum tipo de conclusão, tá bom? Nessa batalha dos índices. Então, até daqui a pouco. Um abraço. Só para atualizar o status, o processo ainda está rodando. Está aqui há 9 minutos rodando esse processo. Eu abri uma nova sessão aqui. Então, através dessa Stored Procedure, bem conhecida no mercado, chamada Who is Active, que eu já comentei em algumas aulas passadas, a gente consegue enxergar o que está acontecendo agora dentro do servidor. Tá? Então, se a gente rodar essa SP Who is Active, aqui, por exemplo, em Wait Info, ele traz uma informação interessante que
esse processo está ocorrendo, né, várias vezes, dando inserts, e algumas vezes a gente pode receber waits, né, ou seja, algum procedimento interno e externo que está fazendo com que haja alguma perda de performance, alguma lentidão, né, trazendo um problema, às vezes, para alguma operação. Então, eu já comentei em algumas aulas passadas sobre essa questão dos waits, os principais waits, que pode ser tanto, por exemplo, o seu disco está sobrecarregado, você tem um problema de I/O, algum problema de memória, falta de memória. Já tive casos já de problemas de discos lentos, né, que a gente fazia inserts de auditorias em um disco lento e essa auditoria estava trazendo um impacto nas próprias operações. Então nós tivemos que alterar a auditoria, né, tivemos que mudar o insert das auditorias do SQL para outro disco, um disco mais rápido, porque estava gerando waits na própria operação. Aqui está acontecendo um waits, write log, que é exatamente uma gravação no log. Se você lembra, algumas aulas nós conversamos sobre isso. O SQL Server, assim como os principais bancos relacionais, ele antes de gravar propriamente o dado no arquivo final, no arquivo de dados, né, no MDF, ele, para uma própria proteção, ele grava as transações no arquivo de log, tá? Ele, no final de cada insert ou de cada operação, né, ele, diferente de outros bancos de dados, o próprio SQL Server envia um procedimento de commit para garantir que aquela transação foi executada com sucesso, e a cada minuto o SQL passa um operador, roda um operador chamado checkpoint, e esse checkpoint vai no arquivo de log, verifica todas as transações que já foram garantidas, que estão corretas no log. Ele pega esse dado que está no buffer cache, na memória, e garante, né, no MDF. Ele dá um insert no MDF e, dependendo do recovery mode do seu banco, ele limpa o log ou não. Se você, por exemplo, no seu banco está configurado o recovery mode como simple, após o checkpoint, né, além de ele garantir as transações que estavam no log, no disco, no MDF, ele vai limpar o log. Então você nunca vai ter aquele problema de log cheio. O problema disso é que você não consegue fazer backup do log, né? E aí você não consegue voltar, num caso de desastre, você não consegue voltar um ponto exato do tempo, a não ser com Recovery Model Full. Nós já conversamos isso em aulas passadas. Você configura no banco esse tipo de recuperação, o seu log aí vai enchendo, né? Vai enchendo até estourar o disco, e você precisa de realmente fazer o backup do log, porque senão o seu log pode encher e acabar com o seu disco. Certo? Mas aqui o destaque para cada insert desse daqui, o SQL antes de gravar propriamente diretamente no disco, no arquivo de dados, ele vai gravar no disco, mas no arquivo de log, no LDF. Né? E isso é um procedimento a mais, é uma gravação a mais. Tá? Então, às vezes, por exemplo, você coloca o seu log no mesmo disco de dados e você tem uma contenção, porque ao mesmo tempo que ele está tendo que gravar um dado no log no disco, ele muitas vezes, aquelas operações que já foram commitadas, ele vai ter que gravar no mesmo disco no MDF. Então, às vezes, isso gera contenção, e essa gravação depois no disco, ela fica esperando um tempo, né, para que a gravação no log, que às vezes acontece no mesmo disco, termine. Que é exatamente esse tipo de wait que começa a aparecer aqui, ó, write log. Tá gravando no log. Tá? Para depois gravar no disco. Gravar no arquivo MDF que está no disco. Às vezes no mesmo disco, que nunca é uma boa prática. Você sempre deve separar o seu arquivo de log em um disco diferente do arquivo de dados. Porque senão acontece isso daqui muitas vezes, dependendo do volume do seu banco de dados, número de transações. Tá bom? Então ele está rodando. Vamos dar uma olhadinha na quantidade de registros que ele já fez o insert. Lembrando que o meu disco não é um disco rápido. Então, até agora aqui, ó,
ele fez 247 mil inserts. Vai demorar um pouquinho ainda e daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Um abraço. Então, retornando, foi executado com sucesso. O tempo de execução aqui foi de 1 hora, 27 minutos e 42 segundos. Eu vou anotar aqui no tempo. 1 hora, 27 minutos e 42 segundos. Então, se a gente executar esse comando, só para confirmar, a gente vai verificar exatamente essa informação. Está aí, quase 1 milhão de registros que foram inseridos. Ok? Já terminou o processo de ser executado, não tem nenhum processo mais executando. Muito bem. Fazendo parte do nosso laboratório agora, eu vou mudar o padrão de configuração dessa base de dados, tá? Que o SQL Server, sempre que executa qualquer tipo de operação de insert, update e de delete, antes de efetivamente gravar no arquivo MDF, todas as operações que alteram dados, antes ele executa em memória e grava essas operações, essas alterações no log, no arquivo de log, que fica no disco. Preferencialmente é sempre bom a gente colocar esse arquivo de log, o LDF, em um disco separado do arquivo de dados, o MDF, para evitar uma contenção. Você está ao mesmo tempo gravando as transações no log no mesmo disco que você está gravando os dados no MDF. Mas o SQL, para uma proteção, para evitar no momento de uma gravação acabar a energia, o servidor cair, ficar com algum tipo de problema de integridade nas bases de dados, ele, antes de garantir essa informação no MDF, ele sempre joga essas informações provisórias no log, e após o final da execução dessas operações, ele marca com commit, ou de forma implícita, como é por padrão o SQL funcionar, mesmo que você não envie de forma explícita o comando commit, qualquer transação é autocomitável, a não ser quando você abre um begin tran, você executa várias transações dentro de um procedimento, no final você tem que fechar com o commit para ele garantir aquele conjunto de transações no disco. Mas uma operação simples, como foi o caso aqui, de um insert, cada uma dessas operações ele é autocomitável, ele vai jogando isso no log, e logo após ele garantir no log, a cada minuto, o SQL passa um operador chamado checkpoint para o log, e as operações que estavam no log, marcadas como commit, esse operador checkpoint, ele garante essas alterações no MDF, no arquivo de dados efetivo. E dependendo da forma que o seu banco foi configurado, o Recovery Model, ele limpa essas transações que foram garantidas com o checkpoint, ele limpa do log ou não. Certo? Então, por exemplo, se você vier aqui no banco de dados Auditoria DBA, só exemplificando isso que eu acabei de falar, e vier aqui em Options, aqui no Recovery Model, se você está marcado como Simple, todas as transações que foram para o log, assim que é passado o checkpoint, a cada minuto, ou se você forçar um comando checkpoint, o SQL ele verifica as transações que estavam no log, garante no disco e apaga o log. Apaga os dados que já foram garantidos no disco, no MDF, e retira do log. E com isso, você nunca vai ter aquele problema do seu log encher e estourar. O problema é que você também não vai conseguir restaurar um backup por um ponto específico do tempo. Se você tiver um desastre de recovery e você quiser voltar ao banco no dia tal, hora Y,
com esse modo simple você não vai conseguir, porque você não consegue fazer backup do log com esse modo, a não ser com o modo full. Então, quando o recovery modo está como full, o seu log vai enchendo até estourar o disco. Né? Você tem que fazer o backup do log, porque na hora que você faz o backup do log, o SQL limpa, né? Ele limpa o log, porque ele já garantiu no backup. E aí, com esse recovery mode full, você consegue voltar o backup a um ponto específico do tempo. Nós já conversamos sobre isso, eu já dei algumas demonstrações, já tivemos aulas específicas sobre isso. É só para relembrar aqui, certo? Eu vou deixar como modo simple. Tá? Então, por padrão, o SQL sempre que vai gravar no MDF, né, antes de gravar do MDF, no arquivo de dados, ele grava no log. Isso gera, obviamente, um retardo, porque ele tem que fazer duas gravações antes de garantir no disco. Ele tem que gravar no log, que também está no disco, e depois que foi comitado as transações, né, que foi passado o checkpoint, existe um operador que pega as transações que estavam em memória e que foram comitadas e garante depois no disco de dados, no MDF. Mas existe uma forma de você mudar esse padrão do SQL, ou seja, ele já de forma não síncrona, né, tá? Ele vai gravando já direto no MDF, tá? E ele vai também em paralelo gravando no LDF, mas ele não fica esperando gravar no LDF, comitar, passar o checkpoint para depois gravar no disco. Existe uma forma de você mudar o padrão, esse padrão, que traz um ganho de performance, porque ele não tem que gravar no log para só depois gravar no dados. Ele já pega da memória e já grava no dado, e de forma assíncrona ele vai gerando essas transações no log também, certo? Isso tem só um risco, né? E que é um risco importante que você precisa avaliar, é que você deve evitar esse tipo de mudança no banco em bancos críticos, em bancos que você não pode ter esse tipo de perda, né? Porque se no momento dessa gravação no disco houver uma falha no seu servidor, de qualquer tipo, uma falha de disco, ou faltou energia, você pode ter um problema de integridade na sua base de dados de uma forma geral. Você pode ter problemas sérios com esse tipo de mudança de parâmetro. Isso pode ser utilizado, em muitos casos é utilizado, quando você tem, por exemplo, manipulação de dados em estruturas de data warehouse. Quando você tem grande quantidade de insert em uma base do tipo data warehouse, que se você perder algum tipo de problema, né, nessa base de data warehouse, naquela carga, né, você consegue fazer uma carga novamente no outro dia, porque os dados estarão seguros na sua base original, na sua base OLTP. Ou se você tiver base de dados que demandam uma grande necessidade de performance, e você não tem, de alguma forma você reduziu, através das suas estruturas de servidores, esse risco de perda de máquinas, ou perda de energia, ou você aceita esse risco, porque não é uma base tão crítica em termos de integridade, né? E se perder, você tem algum local para recuperar essa base de dados. O que seria muito importante nesse tipo de base é que você tenha a necessidade de ter grande performance na inserção de dados. Então, nesse sentido, você até poderia utilizar esse recurso que eu vou mostrar agora, que é mudar a forma padrão que o SQL trabalha. Eu estou falando aqui do Delete Durability, que por padrão vem como off. A gente pode mudar isso como on. Tá? Então, eu deixei aqui um link para você depois dar uma analisada. Eu vou deletar os dados da tabela que nós acabamos de alimentar. Vou limpar o log também, certo? Vou limpar o log. E o comando é basicamente o mesmo, é o mesmo processo que nós vamos realizar, que nós já fizemos anteriormente. Vamos alimentar as mesmas tabelas com a mesma quantidade de linhas, né, 1 milhão de registros,
Só que aqui a diferença é o seguinte, nós vamos abrir aqui um begin tran no começo, e aqui ó, nós vamos fechar com commit with, e aí nós vamos colocar aqui essa opção, delete durability igual a on, certo? Mas não basta só isso, você precisa vir aqui no banco de dados, e mudar o padrão do banco de dados. Então aqui em Option, você vai alterar uma opção aqui desse banco de dados específico que você quer trabalhar. Você vai mudar essa opção aqui, ó, Delete Durability, que está marcado como Disable. Então, se você deixar Disable aqui e mudar o padrão na sua instrução para ON, não vai adiantar de nada, vai continuar a mesma coisa, ele vai continuar gravando no log para depois jogar para o MDF. Então, você teria a opção, por exemplo, para mudar todo o seu banco de dados. Então, você poderia apagar essa opção, certo? E você poderia mudar o padrão de todo o seu banco de dados para esse banco, a partir de agora, não gerar mais, gravar direto no MDF antes de passar pelo log. Para esse caso, você teria que vir aqui e escolher a opção Forced. Tá? Mas eu vou escolher uma opção que eu acho mais segura, que é essa opção. Mas com essa opção, eu tenho que indicar qual é a operação que eu quero que seja feito diretamente no disco, né, no MDF, antes de gravar no log. Então, eu defino por operação, certo? Então, eu posso ter no banco de dados uma série de operações, mas aquela operação específica, por uma determinada circunstância, uma necessidade, eu quero gravar direto no MDF, sem passar pelo LDF antes. Ele vai gerar LTF, tá? Ele vai gravar as transações no log também, mas de forma assíncrona, tá? E não síncrona, certo? Só que ele vai pegar os dados que já estão na memória e vai ir direto no MDF, sem ter que passar pelo LDF junto. Para isso, eu coloco aqui essa opção, dou um OK, e aqui eu deixo a opção ON ligada, porque esse bloco vai ser tratado dessa forma. Perfeito? Então, vou marcar aqui o bloco, vamos ver se o tamanho do banco, vamos ver aqui em propriedades desse banco, vou só mostrar para você o tamanho do banco. Ele tem aqui 36 GB e ele está com cerca de 19 GB livre ainda, quase 20 GB livre. Tá? Então, só confirmando que aqui em Options, que eu mudo o padrão de um banco específico. Eu não estou mudando a instância toda, é só desse banco que eu estou mudando essa característica. Ok? Então, eu vou marcar o bloco novamente, esse bloco aqui. Vamos ver se a tabela foi limpa mesmo. Foi, né? Porque eu dei o truncate. Dei um truncate na tabela, então ele limpou a tabela inteira, certo? Então, eu vou executar. Está aqui 0, está limpa a tabela. Então, eu vou rodar o processo novamente e vamos ver se vai fazer com um tempo menor dessa vez, menor do que 1 hora e 27 minutos. Certo? A gente poderia abrir ainda aqui no próprio Query Analyze 3 sessões e cada sessão colocar um insert em cada uma das sessões e fazer isso em paralelo. Tá? A tendência que seria mais rápido ainda, né? Que a gente estaria usando threads separados em processos em paralelos. Mas como eu já fiz no lab anterior dessa forma, eu vou repetir a mesma operação dando os 3 inserts dentro da mesma sessão. Tá bom? Então eu vou executar aqui. Ele começou a executar o procedimento. Vamos lá. Já começou. Pronto. Começou aqui a executar o procedimento. Vamos dar uma olhadinha aqui no SP Who Executive que está a executar. Olha aqui, ó. Repare que agora aqui no Wait Info já não tem mais aquele write log. Certo? Ele já está rodando o procedimento, mas ele já não está gerando o write log. Então vamos ver a quantidade de registros já inseridos. Ele inseriu 24 mil registros. E vou dar uma pausa aqui
para no final, quando eu terminar essa inserção, a gente vai retornar para ver se realmente houve um ganho de performance, né, nessa operação, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Então, retornando aqui, a gente pode observar que houve um ganho, tá? Que a mesma instrução rodou agora em 1 hora e 33 segundos. Então, olha aqui, se a gente executar o Select Count, ele inseriu as quase 1 milhão de linhas num tempo inferior, né, comprovando que com essa opção, com a opção ligada, Delayed Durability, a gente tem um ganho de performance, né, em relação aos inserts, certo? Então aí nós ganhamos cerca de 27 minutos, certo? Então eu vou registrar o tempo, 1 hora, 0 minutos e 33 segundos. Bom, a gente poderia até criar um índice, né, nessas tabelas, já criar um índice não cluster em cima do campo registro, e em cima do campo cidade, tá? E somar esse tempo de uma inserção nessa tabela sem índice clusters com a criação de 2 índices clusters que serão utilizados mais para frente nas consultas. Estou mostrando isso porque você pode ter momentos na sua carga de tabelas que pode ser uma opção, né? No seu ambiente de DW, você fazer um insert nas suas tabelas de stage, desligando os índices, que você vai ter um ganho nessa hora, porque no momento de inserção o SQL não vai precisar ficar sincronizando os índices, atualizando os índices. Você desliga, desabilita os índices, faz o insert com essa opção, e depois você liga novamente, você cria, ou liga não, na verdade você recria os índices novamente, tá? Vou recriar aqui e vamos ver o tempo, né, para ele criar esses 2 non-cluster índices por 2 campos diferentes nessa tabela. Eu vou utilizar aqui o Fill Factor de 100%, que é o padrão do SQL. Eu não gosto de trabalhar com páginas de índices não full, né? Muitas organizações costumam, às vezes, trabalhar com 90%, 85%, deixando espaço em branco para evitar splits, né, nos índices. Mas isso, em termos de performance, eu não vejo grandes vantagens. Na verdade, você vai deixar a sua base de dados maior, vai deixar um espaço nas páginas dos índices e vai fazer com que a sua base de dados no final fique maior do que o necessário. Então, se você cria os índices com Fill Factor 80, por exemplo, e deixando 20% com espaço em cada página, para que evite um split, né, você vai estar, na verdade, tornando o seu banco 20% maior do que seria necessário. Então, o seu backup vai demorar 20% a mais, a sua reindexação vai demorar 20% a mais, o seu DBCC CheckDB para checar a integridade dos dados também vai demorar mais, a replicação dos dados vai demorar mais, para quem trabalha com Always On vai demorar mais para fazer uma replicação. Então eu não gosto desse tipo de parâmetro, de mudança de padrão do SQL Server. Eu deixo sempre o Fill Factor 100 para tentar deixar as páginas o mais possível completa, cheia, né, as páginas de dados e as páginas de índices, certo? Olha, já criou, então o tempo aqui para a criação de 2 índices foram 35 segundos. Então, se a gente somar o tempo de 1 hora, né, 0 minutos e 33 segundos, botar mais 35 segundos aqui em cima, vai dar cerca de 1 hora e 1 minuto, 1 hora e 2 minutos, né, como tempo total. Tá? Então, aqui o tempo total, 1 hora, forçando aqui 2 minutos, que seria o tempo de fazer um insert com essa opção de delay do Labyrinth, sem os índices, e depois criando esses 2 índices que nós vamos utilizar no restante do curso. Tá bom? Então, é interessante, uma opção que pode ser utilizada, tá? Quando você tem uma carga grande de tabelas. Você ainda poderia utilizar ainda com essa opção também no insert, with
tab lock, que iria reduzir o log. E muitas vezes você pode usar ainda o Bullcopy, tá? Que é um programa utilizado para fazer cópias. Mas em muitos casos, em muitas empresas, dependendo do seu dado, uma tabela que não seja tão crítica, né, e que você precisa de uma grande carga, uma carga muito rápida, você pode trabalhar dessa forma bem pontual naquela carga, né, utilizando essa opção. Tá? Aí é para uma avaliação futura sua, só para você saber que existe essa opção. Então nós fizemos nesse vídeo uma carga nessa tabela de noIndex, certo? Essa questão de utilizar o Delay Durability foi mais para te mostrar que existe essa opção. Na próxima aula, eu vou dar uma paradinha aqui para que na próxima aula a gente retorne já fazendo uma carga nessa tabela, certo? Que é uma tabela que vai ter já índice, é uma tabela que tem índice também cluster, só para relembrar aqui. Então é a próxima tabela, noCompress, ela da mesma forma, ela vai ter um índice do tipo cluster pelo campo numérico, pelo campo número. Tá? Então a gente vai fazer uma carga nessa tabela. Ela não tem compactação também. Tá? Só que nessa tabela, nós já criamos, antes mesmo da carga, nós já criamos aqui dois índices. Os índices que nós acabamos de criar na tabela noIndex, só para nós termos a mesma comparabilidade depois, nós, de forma antecipada, quando nós criamos a tabela noCompress, nós já criamos esse índice, certo? O índice pelo campo registro e o índice pelo campo cidade. Eu fiz isso porque nós vamos fazer buscas depois nessas tabelas por esses dois campos. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, também, quando nós realizarmos uma carga na tabela Compress Row, que já é essa tabela aqui, ó, essa tabela Compress Row, que nós já criamos, essa tabela já está compactada, tá? Já está compactada o índice cluster, que é a própria tabela, ela já está compactada com a tecnologia de linha. Então, quando nós realizarmos uma carga nessa tabela, ela já vai ser feita dentro de uma tabela que tem esse tipo de compressão. Então, na aula passada, eu expliquei o que é esse tipo de compressão de linha. Basicamente, por exemplo, em campos do tipo varchar, esse campo aqui, ó, que é um tipo varchar, o N é de Unicode, então cuidado quando você coloca N também, porque isso você deve trabalhar quando você pretende, por exemplo, criar um software que pode ser utilizado em vários países, que tem caracteres diferentes. Mas se você for trabalhar, por exemplo, está fazendo um sistema que vai rodar só na sua empresa, só dentro de um país, você não precisa utilizar esse N, né? Porque você já sabe que aquele sistema vai rodar em um país específico, com um tipo de caractere específico. Porque quando você coloca um N na frente, ele não vai mais, por exemplo, armazenar 100 bytes. O SQL, para cada byte, ele duplica o armazenamento. Então aqui ele iria armazenar, se porventura você digitasse um cliente com 100 caracteres, só por causa desse N aqui de Unicode, ele ia duplicar o armazenamento. Então às vezes você fica com uma base muito maior do que seria necessária. Tá? Então cuidado com esse tipo de coisa. Então voltando aqui, ó, só para uma explicação rápida, para quem perdeu a aula ou não lembra da aula passada, o tipo de compressão por linha, row, né, o que ele faz? Ele transforma basicamente todos os tipos de data types
aqui a explicação é melhor em cima do char, né? Não do varchar, porque o varchar, se você por acaso você definiu um campo com 100 caracteres e você só digita 50 caracteres, o próprio varchar ele não utiliza o restante dos 50 caracteres. Mas esse caso aqui, por exemplo, o endereço que você coloca char de 200, se um cliente tem um endereço com apenas 100 caracteres, o SQL ele usa os 100 restantes dos espaços em branco, ele aloca aquilo lá, ele usa efetivamente. Quando você define que uma tabela vai ser utilizada uma compressão por linha, o que ele faz? Mesmo nesse caso aqui, ó, que você defina char de 200 e você usa só 50, o SQL vai desalocar, ele vai botar um caractere de controle, mas ele não vai alocar o restante, né, desses espaços e vai ocupar essa área de memória ou de disco de forma desnecessária. Ele vai fazer a compressão por linha, né, ele vai comprimir e vai tirar esse espaço em branco que é desnecessário dentro de cada campo. Certo? É isso que ele faz, esse tipo de compactação. Então ele tem um nível de compactação interessante para deixar suas tabelas menores. O outro tipo que a gente vai trabalhar é o compress page, que eu também expliquei isso na aula passada. Só relembrando, é um tipo de compressão que, além de fazer já a compressão por linha, ele vai fazer ainda com a compressão por página. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem numa página de dados, vários clientes da mesma cidade. Então, o que o SQL faz? Além de fazer a compressão, tirar os espaços em cima dos campos, dos dados não utilizados de cada campo, além de fazer uma compressão por linha, ele vai, dentro de uma página, tá? Se tiver várias cidades chamadas Vitória e vá para vários clientes, ele vai pegar a Vitória, que é a cidade, vai colocar no cabeçalho daquela página e vai trocar todas as cidades Vitórias de todos os clientes, dos outros clientes que estão na mesma página, apenas por uma referência. Então, ele vai comprimir também, ele vai tirar essa duplicidade em termos do mesmo dado, né, repetido, né, de um campo, do mesmo campo que esteja numa página de dados. Então, ele faz uma compressão ainda maior, tá? Que é o compress page. Certo? E o compress call store, que é uma outra tabela que nós vamos trabalhar também, ele transforma cada coluna dessa, né, que vai estar dentro de uma linha, como se fosse uma tabela. Quando você cria um índice do tipo call store, ele transforma cada coluna em um objeto separado. Ele guarda como se fosse um arquivo separado só com esse tipo de dado. Então ele também faz uma compressão nesses valores dentro dessas páginas de dados. Então são formas diferentes de compressão. Uma compressão por linha, uma compressão por página e um outro tipo que é uma compressão de dados chamado call store. Tá? Bom, por enquanto nós apenas fizemos uma carga numa tabela que tinha apenas um índice cluster, não tinha nenhum índice não cluster. Nós vamos agora fazer uma carga numa tabela chamada noCompress, que tem um índice cluster também, da mesma forma, só que nós criamos dois índices já. Antes da carga, criamos um índice pelo campo número, aliás, criamos um índice pelo campo registro e um índice pelo campo cidade. Criamos dois índices do tipo não cluster, que está aqui, ó. Só relembrando, aqui, ó, noCompress, tá? noCompress, ok? Nós criamos também, só relembrando, outros índices. Índice na tabela Compress Row, pelos mesmos campos. Mas olha aqui, ó, nós criamos também índices não cluster na tabela Compress Row usando a tecnologia de compressão por linha. Depois nós criamos índices não cluster na tabela Compress Page, nos mesmos campos, registro cidade, mas com a tecnologia de compressão por página. Tá? Lembra disso? E depois, como tentamos criar esse índice não cluster call store, deu um erro, porque eu não posso ter mais de um índice call store na mesma tabela. Tá? Eu já tinha um índice cluster
column store nessa tabela, deu um erro. Só relembrando o que aconteceu, na próxima aula a gente retorna já para fazer a carga nessa tabela aqui, ó. Na verdade, nessa tabela aqui, ó. No Compass, certo? Então, vou dar uma paradinha aqui e a gente retorna na próxima aula. Um abraço.